Bom dia, pessoal. Hoje é dia 14 de junho. Olha só, 14 de junho. Daqui a pouco estamos encerrando nossas aulas nesse primeiro semestre, né? Daqui a pouco começa nosso recesso. Hoje nós vamos estar começando a trabalhar em língua portuguesa contos. E nós vamos estar trabalhando conto utilizando os dois livros, tanto o livro Aprender Sempre quanto o livro do Ler e Escrever. Aqui no livro Aprender Sempre, nós vamos estar vindo aqui na página 51, em que nós vamos estar falando de contos, o que são contos, em que vocês vão estar listando quais são os contos que vocês têm, que vocês conhecem. Depois nós vamos fazer ainda nessa primeira aula, né? Nós vamos fazer a leitura dos contos que estão aqui na página 196 do Ler e Escrever. Mas, os dois estão falando do mesmo assunto? Sim, estão. Então, nós vamos estar trabalhando com os dois livros de maneira simultânea. E é importante que vocês observem que nesses dois livros nós vamos estar falando a mesma coisa, que é foco narrativo. É claro que nós vamos conversar um pouquinho sobre como é o conto, aonde ele aconteceu, essas coisas que vocês estão habituados a ter. Mas o mais importante, nós vamos entender um pouquinho mais como é escrito um conto. Então, no quinto ano, nós não vamos só simplesmente ver a história, acharmos interessante, é um conto de fadas, é um conto de terror. Não. Nós vamos também trabalhar foco narrativo. E o foco narrativo tem muito a ver com o tipo do narrador. No começo do ano, lá em março mais ou menos, quando nós demos a apostila para vocês, nós falamos sobre isso. Então, assim, o que é foco narrativo? É quem está contando essa história. E essa história está sendo contada, quem conta essa história, ela participa da história. Ela é um narrador personagem ou é um narrador observador? Aí vamos parar. É um narrador personagem. O que nós vamos observar nesse narrador personagem? Como que a gente descobre também? Vamos observar o verbo. Vamos dar uma olhadinha nos verbos que estão nesse texto, nesses contos. Ele está na primeira pessoa, plural ou singular, eu ou nós. Ele está na terceira pessoa, ele ou eles. Quem está contando a história? E o foco narrativo vai dizer, e o foco narrativo, ele muda um pouquinho a maneira de você escrever. Porque uma coisa é você escrever sobre algo que você participa, outra é você escrever sobre algo que você observa. Então vamos ler, sim, vamos começar essa análise agora em junho, porque a gente depois do recesso retoma. Mas vamos finalizar os contos nos livros, Ler, Escrever e Aprender Sempre. Os dois se complementam, tudo bem? Dúvidas nós vamos esclarecendo ao longo das nossas aulas. Até já, fiquem com Deus.